Quando a gente entra numa rotina e começa a viver a vida muito no automático, a gente começa até a se sentir culpado um pouco, né? Como se estivesse preso em um ciclo, né? Inacabável de dias iguais, né? Eu acho que é muito saudável pra gente, pra nossa cabeça, da gente sair da rotina, sabe? Inclusive, é uma coisa que eu tô fazendo aí, inclusive agora, né? Porque eu tô indo pro meu trabalho, né? Pegando uma rua diferente, né? Sair de casa um pouco mais cedo pra poder ir por outra rua, né? E isso é uma coisa assim que eu tenho praticado ultimamente. Faz um tempo já. Uns 2, 3 meses. Eu gosto de pegar ruas diferentes pra chegar no mesmo local, a fim de dar uma variada na rotina, né? Mas ainda assim, às vezes a gente ainda sente um pouco desse sentimento de vida automática, né? Porque tudo o que a gente faz assim, ao longo de muito tempo, né? Seja o trabalho ou qualquer outra coisa assim, que você vai fazer muitas vezes, você acaba automatizando, né? Como se fosse uma máquina mesmo, né? Você já nem raciocina muito pra poder fazer aquilo, né? Igual dirigir um carro, né, velho? Você, assim, gente que usa carro de marcha, né? Ele vai trocando a marcha ali, ele nem raciocina mais sobre isso, tá ligado? É tão automático pra ele. Tipo um taxista, sabe? Que trabalha o tempo todo dirigindo. O cara já nem pensa mais, tá ligado? Qual é a marcha que ele tem que colocar ali no carro naquela hora. É tudo muito automático, entendeu? Ele vai conversando com você e vai fazendo as coisas. E, de certa forma, tem um lado legal nisso, sabe? Eu acho, assim. Eu podia descer a letra, né? Descer a lenha, né? Falando nisso. Descer a lenha falando que viver no automático é uma coisa ruim e tal. Mas nem sempre é uma coisa ruim, né? Olha só. Esse Porschezinho aí. Tem bastante carro legal aqui. De vez em quando tu encontra uns carros legais. Mas é legal, cara. Você viver no automático às vezes, sabe? Porque geralmente, né? Quando você vive no automático, em certos momentos, você tem uma certa disposição para poder pensar e refletir mais sobre a vida. Eu não sei muito bem o que vocês costumam fazer, né? Quando estão no automático, né? Você costuma ficar pensando, alguma coisa do tipo, refletindo sobre a vida, tá ligado? Mas geralmente a gente vai pra outro plano, né? Porque se você não tá presente no momento real, né? No momento presente, se você não tá observando as coisas ao seu redor, onde você está, né? Eu acho que aí você tá num plano mental, né? E olha que legal, um banheirozinho. Eu adoro entrar nesses banheiros assim pra ver como é que é. Tipo, sommelier de banheiro, sabe? Minha mulher vive reclamando disso. Ela fala, porra, mano, toda vez que tu vê um banheiro tu já quer ir lá e mijar e tal. Realmente, eu acho que eu exagero um pouco. Mas também bebo muita água. Mas enfim, esse lance da vida automática, o bacana é você te permitir pensar em outras coisas, sabe? O problema é quando você viaja demais e acaba perdendo o equilíbrio, né? O equilíbrio de estar no momento presente também, sabe? Então, eu acho que é bem difícil assim você fazer esse equilíbrio, né? Tem gente que vive muito mais na realidade, no pé no chão, né? E tem gente que viaja mais, né? Eu acho que isso é o meu caso, né? Então, eu tenho tentado praticar, né, recentemente, essa ideia da observação, né? Do que está ao meu redor, né? Tanto que uma das coisas mais surpreendentes que aconteceu na minha vida
foi quando eu peguei uma câmera, né? Uma câmera fotográfica de um amigo meu. E coloquei os olhos assim no viewfinder, né? Que é onde você observa exatamente o que a câmera estava enxergando. E através daquilo ali eu tive uma sensação de conexão com a realidade, sabe? Foi uma experiência muito, muito agradável, assim. E eu acabei me tornando fotógrafo, né? E videomaker. Não só por isso, né? Mas tem vezes que eu tiro fotos, né? E tô meio que no automático ali tirando as fotos. E quando vou editar na minha casa, aí sim que eu realmente paro pra observar aquilo que eu fiz no automático, sabe? E geralmente eu tenho uma grande apreciação pelas minhas fotos, sabe? Eu falo, nossa, que incrível, que fotos lindas, etc e tudo mais. Porque no momento que eu tô trabalhando, né, fazendo as fotografias, etc, eu tô num momento meio que automático de realizar aquele serviço, entendeu? Eu raciocino, mas ao mesmo tempo eu acredito que a maior parte é no automático, né? Não sei te dizer. E aí fica muito mais claro aquilo que eu tô fazendo no momento que eu paro, reflito e observo e olho as fotos, entendeu? E na vida tem muito disso, né, cara? Às vezes a gente precisa parar um pouco para observar e refletir sobre as coisas que a gente está fazendo, ou que a gente faz, ou onde a gente está, né? Ontem eu passei o dia todo em casa, né? Tava bem doente assim, né? Com gripe e tal. Minha voz tá até alterada até. Aí eu passei o dia todo lá em casa. E a minha mulher me chama pra jantar, né? Ah, vamos sair pra jantar. Aí quando a gente sai, aí eu observo assim ao meu redor, né? As pessoas falando em japonês e tudo mais. Olhando pra cara das pessoas assim, asiáticas, né? Aí eu falo, caralho, agora que eu lembrei que eu tô no Japão, mano. Tá ligado? Eu passei o dia todo assim, num transe, só assim, olhando shorts e reels no Instagram e no YouTube, né? Que é uma coisa tão hipnótica, né, meu? Que eu simplesmente esqueci do fato de que eu tô morando no Japão, sabe? Ah, e o shopping? Ah, demo watashi wa isogashi da. Ai. Demo watashi wa ima watashi wa shigoto ikimasu. Ai, ai. Ele me chamou pra olhar a loja dele, né, que ele tá vendendo. Oh, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ele até me deu aqui o negócio aqui. Ah, que cara simpático, né, meu? Já vou mostrar aqui pra vocês aqui. Deixa eu ver direitinho aqui. Ó, ele me deu isso aqui, ó, galera. Tá ligado? Eu acho que é tipo aqueles negócios que você coloca o copo em cima, né? Eu acredito que seja, porque é o mesmo material. É igual aquele material que fazem a rolha de garrafa, né? Então é isso, meu. Eu tava pensando sobre isso, né? De como é uma delícia, né, velho? Morar no Japão e tudo mais. Mas que mesmo assim a gente acaba entrando no automático, seja lá onde a gente estiver, né, velho? Quando eu penso nessa questão do viver em automático, eu sempre lembro de uma coisa que aconteceu em Alter do Chão, que é uma praia muito linda ali no Pará, né? De onde eu vim. E eu fui comprar um sorvete, né? De uma moça, né? Na frente da praia, assim. Aí eu peguei e falei pra moça que tava vendendo sorvete, eu falei assim, pô, muito linda essa praia, né, e tal. Aí ela olhou pra praia, assim, com uma cara meio fechada, olhou, pensou, falou,
meio, meio assim, tipo, mais ou menos bonita, sabe? Não é tão bonita assim. Aí eu pensei, caralho, velho. Dei uma refletida naquilo, né, velho? Na questão de como. De como até as belezas das coisas, as belezas da vida se tornam meio que. Meio que como se fosse irrelevantes, sabe? Meio invisíveis, né? Inapreciáveis até. É tipo, às vezes um casal, né? Marido e mulher, seja lá com quem for, né? Você tem aquele momento assim de paixão e tudo mais. Aí vocês moram junto, vão convivendo junto. E aí começa a cair na rotina, fica muito no automático. E às vezes a mulher pode ser linda, o que for, né, velho? E às vezes o cara nem dá valor, tá ligado? Nem mais aprecia, nem fica elogiando todos os dias ela e tal. Isso aqui não é uma crítica a casais ou relacionamentos alheios, não, tá? Isso aqui é uma observação, um exemplo, apenas para mostrar que como acontece muito isso recorrentemente com casais, também acontece com tudo na vida da gente, né, velho? Tipo assim, às vezes o cara conquista um carro, tá ligado? Aí, de uma hora pra outra, né, depois de 2 anos, ele nem aprecia mais as coisas que ele conquistou, tá ligado? É tipo aquela frase que o pessoal diz do... A ansiedade de ter e a ansiedade de possuir e o tédio de ter. Cara, eu esqueci a frase, mas é mais ou menos isso aí. E meio que acontece muito isso, né, velho? A gente deixa tudo muito no automático, né, meu? A vida é tudo muito no automático. Mas fazer o que, né, velho? Fazer o que? E eu acho que é aí que você tem que parar pra refletir um pouco mais, sabe? Parar. Porque assim, eu não acho que o fato de você observar aquilo que está ao seu redor vai necessariamente lhe fazer ter uma outra perspectiva da vida, né? Você tem que observar e refletir, né, velho? Porque uma coisa sem a outra não completa, né? De que adianta observar, mas não refletir? E do que adianta refletir, mas não observar? Tá ligado? É como se uma coisa completasse a outra, tá ligado? Então, por isso que eu não critico tanto a ideia de pessoas que acabam vivendo muito no mundo da lua, e muito menos quem vive muito com o pé no chão também, né? Eu acho que as duas coisas são muito importantes, entendeu? E por isso há necessidade de ter o equilíbrio, né? Eu acho que tem muita gente pé no chão aí que às vezes vive tendo alguns sentimentos assim que ela mesma não sabe bem explicar, sabe? Tipo, às vezes bate uma tristeza ou dá um sentimento ali nela que ela nem sabe por que ela tá se sentindo daquele jeito, entendeu? Porque não é muito do cara pé no chão refletir, né? Sobre essas coisas, né? O cara, às vezes ele raciocina muito, mas não reflete, sabe? Porque raciocínio e reflexão são duas coisas diferentes, né, velho? Mas eu espero que cada pessoa consiga encontrar o equilíbrio que lhe faz sentir bem, né, velho? Porque no final das contas, se você se sentir bem e o estilo de vida que você leva seja muito pé no chão, seja muito reflexivo, ou seja equilibrado, e seja qual deles for, se você estiver se sentindo bem,
Eu acredito que talvez você esteja em alguma parte do caminho certo pra você, né? Às vezes a gente tem que só ajustar umas coisas ou outras, sabe? Mas se a vida tiver muito complicada, né? Muito caótica, muito fora de ordem, eu acho que tem muita coisa a ser revista, né? No estilo de vida que a pessoa tá levando, né? E às vezes nem é necessariamente uma culpa ou o caso da pessoa, né, velho? Porque além das próprias coisas que a gente faz, a gente influencia nas nossas próprias vidas, ele também tem as coisas externas, né, velho? E às vezes as coisas externas são um pouco inconvenientes, né? Um pouco inconveniente mesmo. Então, eu acho que não existe uma verdade mesmo. Não existe uma verdade sobre quase nada, sabe? Mas, por mais que eu não possa lhe trazer nenhuma verdade agora, já que eu não acredito que haja essa verdade, né? Sobre esse tipo de assunto, né? Mas eu acho que só o fato de você chegar até o final desse vídeo e você já tem uma espécie de convite, né? Lançado para a reflexão, né? Que é super importante, né? E a partir da reflexão, lembre-se também de observar, né? Reflexão e observação. Alguma coisa boa sai daí, sabe? Não tô falando que é necessariamente desse vídeo, mas é dentro de você. Porque às vezes para lhe ajudar, aquilo que você precisa não é necessariamente um vídeo de um youtuber que vai lhe mostrar, sabe? Às vezes o que você precisa, a resposta só você pode encontrar, tá ligado? Mas essa resposta, ela vem através de observação e reflexão, né? E aí eu espero que você encontre a resposta que você precisa e também o estilo de vida que você gostaria. Beleza? Um abraço, tchau.